O Brasil o conhecia como o Homem de Ferro da televisão. A voz grave que não tremia diante do crime. O dedo em riste que desafiava o sistema. E a imagem inabalável de um herói popular. Mas enquanto as câmeras da Record TV registravam a força de Wagner Montes, os bastidores escondiam uma realidade de agonia, cercada por coletes à prova de balas e um diagnóstico devastador mantido sob 7 chaves. 7 anos após sua partida, em 2019, o pacto de silêncio foi finalmente rompido. Sônia Lima, a mulher que esteve ao seu lado por mais de 30 anos, decidiu abrir o baú de memórias para revelar o que o público nunca teve permissão para ver. Das ameaças de morte que mudaram a rotina da família, à luta desesperada contra um câncer que o corroía por dentro enquanto ele sorria para o balanço geral. Por que ele escondeu a doença até o último suspiro? Qual era o verdadeiro medo por trás da postura de Durão? Prepare-se, porque a partir de agora, a máscara do mito cai para dar lugar à verdade crua de um homem que lutou para não ser visto como frágil. Você está no canal Vidas por Trás da Fama, e a investigação começa agora. Seja bem-vindo a um mergulho profundo na história de um dos casais mais icônicos e misteriosos da TV brasileira. Hoje, vamos além das manchetes policiais e dos palcos do SBT. Vamos revelar os documentos, as declarações recentes de Sônia Lima e os bastidores de uma vida marcada por superação e segredos de Estado. Antes de revelarmos o primeiro escândalo dessa trajetória, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Ative o sino das notificações e deixe o seu like para não perder nenhum detalhe deste dossiê. Diga nos comentários, de qual cidade e país você está assistindo este vídeo. Sua participação é fundamental para o debate que vamos iniciar hoje. A imagem de estabilidade vendida por Sônia Lima e Wagner Montes durante 3 décadas era, na verdade, uma construção milimétrica de proteção à imagem pública. Enquanto o público enxergava um casal inabalável, nos bastidores existia um acordo rígido. A vulnerabilidade de Wagner nunca poderia ultrapassar a porta de casa. Sônia revelou recentemente que o apresentador tinha pavor de ser visto como uma figura digna de pena, o que os obrigou a criar uma vida dupla. A rotina era exaustiva. Ela acordava às 4 horas da manhã, dava banho no marido, o preparava fisicamente e o colocava na cadeira de rodas para que ele pudesse entrar no ar às 6 horas da manhã com o vigor que o povo exigia. Ninguém, absolutamente ninguém, fora do círculo íntimo, sabia do esforço hercúleo para manter o Balanço Geral RJ funcionando sob o comando de um homem que já sentia o peso do fim. Este isolamento emocional não era apenas uma escolha estética, mas uma estratégia de sobrevivência em um meio onde a fraqueza é devorada. Wagner Montes construiu sua carreira sobre o pilar da resiliência, e permitir que o público visse suas limitações físicas seria para ele o fim de sua autoridade. Nunca ninguém soube, nunca. Ele não me deixava falar para ninguém, declarou Sônia Lima em uma entrevista reveladora à Record. O custo desse silêncio foi o isolamento de Sônia, que carregou sozinha o peso de ser enfermeira, assessora e protetora de um segredo que poderia mudar a percepção de milhões de telespectadores. Como uma mulher consegue sustentar uma farsa de perfeição enquanto o marido desmorona fisicamente nos seus braços? O falecimento em janeiro de 2019 não foi o fim da dor, mas o início de uma nova pressão para a viúva. Com a partida do apresentador, as verdades guardadas começaram a transbordar e a necessidade de desabafar tornou-se uma questão de saúde mental para ela. Sônia percebeu que manter o silêncio após a morte de Wagner estava cobrando um preço alto demais, gerando especulações injustas sobre sua vida pessoal. A decisão de falar não foi uma traição ao pacto, mas uma necessidade de humanizar o homem que o Brasil transformou em mito. O luto, vivido longe dos holofotes por meses, foi o período de gestação para as revelações que estão vindo à tona, agora, 7 anos depois. A luta de Wagner não durou meses, mas quase uma década de batalhas intermitentes e vitórias silenciosas. Ele viveu cerca de 9 a 10 anos enfrentando complicações graves, mantendo o ritmo de trabalho frenético na televisão e na política fluminense.
O público via o deputado combativo, mas não via o homem que precisava de cuidados constantes assim que as luzes do estúdio se apagavam. Você consegue imaginar o peso de apresentar um programa policial ao vivo, lidando com o estresse da audiência, enquanto seu corpo luta contra uma falência progressiva? Este capítulo inicial nos mostra que a história de Wagner Montes é muito mais do que uma biografia profissional. É um estudo sobre a preservação da dignidade a qualquer custo. A verdade final sobre o que aconteceu naquelas madrugadas de preparação está apenas começando a ser contada. A pergunta que fica no ar após essa primeira revelação é direta. A busca por manter uma imagem de força justifica o sacrifício da própria saúde e o isolamento da família? Este é apenas o começo da nossa investigação sobre o que Wagner Montes realmente escondeu de todos nós. Para entender a obsessão de Wagner Montes por esconder suas fraquezas, é preciso voltar a 1981, o ano em que sua vida mudou drasticamente. No dia 5 de novembro de 1981, no auge da juventude e da fama, o apresentador sofreu um grave acidente de triciclo na zona sul do Rio de Janeiro. O desfecho foi traumático, a amputação de sua perna direita. O que poucos sabem é que naquele leito de hospital nasceu o vínculo inquebrável com Silvio Santos. O dono do SBT não apenas telefonou para o hospital, como assumiu o compromisso financeiro de custear a melhor prótese mecânica disponível no mercado internacional. "Eu vou te dar a melhor perna que o dinheiro puder comprar", teria dito o patrão, em uma demonstração de lealdade que selaria a carreira de Wagner na emissora por décadas. O acidente, no entanto, não foi apenas uma perda física, foi o gatilho para a criação de sua armadura psicológica. Wagner recusava-se a ser visto como um coitadinho e voltou ao trabalho com uma rapidez que assustou os médicos da época. No SBT, ele transformou a deficiência em um símbolo de superação, mas raramente permitia que a câmera focasse em suas limitações de locomoção. Ele estudou direito e usou o conhecimento jurídico para se blindar, transitando entre o jornalismo e a política, com uma postura agressiva que mascarava as dores crônicas que o acompanhariam pelo resto da vida. A prótese, embora tecnológica para os padrões dos anos 80, causava ferimentos constantes que ele ignorava para cumprir as gravações do show de calouros. Nos bastidores do complexo do Anhanguera, o clima era de uma competitividade feroz, e Wagner sabia que sua cadeira no júri dependia de sua capacidade de entreter, não da simpatia pela sua condição. Ele se tornou uma das vozes mais potentes do rádio e da TV, mas o esforço para caminhar sem mancar diante das câmeras exigia um autocontrole sobre-humano. A resiliência que o público aplaudia era alimentada por um orgulho profundo. Ele queria provar a Silvio Santos e ao Brasil que um homem com meio corpo, como alguns críticos maldosos diziam na época, tinha mais força que qualquer um com saúde plena. Esse período consolidou sua imagem de guerreiro do povo, um título que ele carregaria como um fardo e uma glória. Ao mesmo tempo em que reconstruía sua masculinidade e carreira, Wagner mantinha uma vida pessoal agitada antes de encontrar a estabilidade. Ele era um homem de interações rápidas no meio artístico, habituado ao brilho efêmero das modelos da época. Foi nesse contexto que ele conheceu a Miss Brasil, Kátia Pedrosa, com quem teve seu primeiro filho, Wagner Montes Filho, em 1987. Porém, a relação com Kátia era marcada pela intensidade das celebridades da época e não oferecia o porto seguro que sua saúde debilitada secretamente exigia. Ele precisava de mais do que uma companheira de flashes, ele precisava de alguém que aceitasse o homem real que ficava guardado quando as luzes se apagavam. A entrada de Sônia Lima nessa equação mudaria tudo, mas o início foi cercado de desconfiança. Ela não era mais uma jurada bonita, era uma mulher que já brilhou como modelo no Japão e possuía uma postura reservada que intrigava o apresentador. O encontro de duas personalidades tão fortes no palco mais assistido do país, o show de calouros, foi o prelúdio de uma união que desafiaria até a autoridade de Silvio Santos. Antes da paixão, houve o respeito pela dor mútua que ambos escondiam da plateia barulhenta. Afinal, como dois símbolos de perfeição da TV brasileira poderiam sustentar um amor construído sobre cicatrizes e segredos hospitalares? O romance entre Sônia Lima e Wagner Montes não foi apenas um encontro de almas, foi uma colisão de interesses que abalou a cúpula do SBT. Em agosto de 1987, quando o namoro se tornou oficial, o clima nos bastidores do show de calouros era de tensão absoluta. O que poucos sabem é que Silvio Santos, o mentor de ambos, foi o principal opositor dessa união.
O homem do baú não apenas desaprovou o relacionamento, como fez uma campanha aberta para que Sônia desistisse do casamento. "Você não sabe o que está fazendo, vocês não combinam", teria dito Silvio em diversas ocasiões, acreditando que a mistura de duas personalidades tão fortes e explosivas sob o mesmo teto resultaria em um desastre profissional para a emissora. A resistência de Silvio Santos era tão visceral que ele chegou a questionar se o casamento não passava de uma estratégia de marketing para alavancar a audiência. Sônia Lima, em uma revelação bombástica anos depois, confrontou o patrão. "Você está maluco? Você acha que eu vou me casar por marketing?" A tensão escalou a tal ponto que no dia da cerimônia, em outubro de 1987, Silvio Santos, que havia sido convidado para ser o padrinho de casamento, simplesmente não compareceu. Em um gesto que misturava desprezo e formalidade, ele enviou Carlos Alberto de Nóbrega para representá-lo no altar. A ausência de Silvio foi o primeiro grande teste de lealdade que o casal enfrentou, provando que eles estavam dispostos a sacrificar a aprovação do homem mais poderoso da TV brasileira em nome do que sentiam. Dentro do estúdio, a situação era ainda mais complexa. Wagner e Sônia dividiam a bancada do júri, sentados lado a lado sob o olhar atento de milhões de brasileiros e o escrutínio constante de Silvio. Eles precisavam manter o profissionalismo enquanto lidavam com as fofocas que corriam nos corredores da Vila Guilherme. O público via sorrisos e brincadeiras, mas fora do ar, o casal enfrentava o desafio de integrar suas vidas. Wagner já era pai de Wagner Montes Filho, fruto de sua relação com Kátia Pedrosa, e Sônia assumiu o papel de madrasta com uma maturidade que surpreendeu até os seus críticos mais ferrenhos. Ela trouxe a ordem e a estrutura familiar que a vida agitada e boêmia de Wagner tanto precisava. O casamento, realizado com apenas 2 meses de namoro, foi visto por muitos como um impulso fadado ao fracasso. No entanto, o que ninguém percebia é que a conexão entre eles tinha sido forjada na vulnerabilidade. Sônia foi a primeira pessoa a quem Wagner permitiu ver as dores causadas pela prótese sem tentar parecer um super-herói. Ela tornou-se a sua confidente, a pessoa que cuidava dos curativos e ouvia seus medos mais profundos. Essa intimidade, escondida do público e até de Silvio Santos, foi o que permitiu que o casamento sobrevivesse às previsões pessimistas da época. Enquanto a imprensa apostava em um divórcio rápido, eles construíam um bunker emocional impenetrável. A pergunta que ecoava na imprensa da época e nos corredores do SBT era inevitável. Por que Silvio Santos, um homem que sempre incentivou a família, foi tão contra esse casamento específico? Seria um medo de perder 2 de seus melhores talentos para os problemas domésticos? Ou ele sabia de algo sobre o temperamento de Wagner que Sônia ainda não tinha descoberto? A verdade é que o casal decidiu ignorar as advertências do mestre, mas o preço dessa desobediência seria cobrado em forma de desafios que testariam os limites da sanidade de Sônia Lima nos anos seguintes. Pode um amor sobreviver quando o seu próprio criador profissional faz de tudo para destruí-lo? Com o nascimento de Diego Montes em 1989, a vida de Wagner Montes e Sônia Lima parecia um conto de fadas da TV brasileira. Mas, longe do brilho do SBT, o cotidiano era um rígido controle de danos. Sônia não era apenas esposa, era a arquiteta de uma rotina de ferro para garantir que o marido nunca perdesse o posto de macho alfa. Enquanto ele brilhava no jornalismo policial, o estresse e a exposição cobravam um preço físico alto. Wagner sofria dores crônicas da amputação e problemas vasculares graves, mas recusava-se a reduzir o ritmo ou admitir cansaço diante dos colegas de emissora. Nos bastidores da Record TV, onde comandava o Cidade Alerta e o Balanço Geral, o clima era de adoração e temor. O apresentador era conhecido pelo temperamento forte e exigência de perfeição, uma projeção da cobrança que fazia sobre si mesmo. Sônia Lima revelou que a casa da família funcionava como um centro de recuperação secreto. O pacto de silêncio era tão rigoroso que nem funcionários próximos sabiam a extensão das limitações de Wagner. Ele ignorava ordens médicas de repouso absoluto para manter a imagem de vigor que o povo exigia nas manhãs de segunda a sexta. A pressão aumentou quando o sucesso na TV o levou à política. Como deputado, Wagner virou alvo de grupos criminosos que denunciava diariamente. A vida familiar tornou-se um cárcere de segurança máxima. Sônia relatou que as ameaças eram constantes, obrigando a família a usar carros blindados e escolta armada.
O apresentador passou a usar colete à prova de bala até dentro dos estúdios. O medo de um atentado misturava-se à agonia de uma saúde em colapso, criando um ambiente de tensão onde o lazer era um luxo inexistente e perigoso. Mesmo nesse cenário caótico, o casal mantinha a aparência de normalidade para proteger os filhos, Wagner Jr. e Diego. Sônia filtrava cada notícia negativa e dor do marido para manter um ambiente saudável em casa. O isolamento social, porém, foi inevitável. Eles pararam de frequentar festas, saindo apenas para o trabalho. Wagner sentia que qualquer sinal de fraqueza seria usado por inimigos políticos e rivais de audiência. Nesse exílio forçado, ele tornou-se ainda mais reservado, confiando apenas na esposa para tarefas básicas de higiene e cuidados médicos. O que o público não sabia era que um homem poderoso estava sendo mantido de pé apenas pelo silêncio de uma mulher. Sônia Lima sacrificou sua própria carreira para ser o suporte invisível de um gigante que se recusava a cair. O conflito interno era devastador. Até quando sustentariam aquela fachada sem que o corpo de Wagner pedisse arrego publicamente? A pergunta que consumia Sônia nas madrugadas era: vale a pena sacrificar a paz da família para manter o mito do homem inabalável vivo na mente do povo brasileiro? Enquanto o Brasil assistia ao carisma de Wagner Montes na Record TV, um documento médico guardado em sigilo absoluto mudava o destino da família. Há cerca de 9 anos, o apresentador recebeu o diagnóstico de um câncer no rim. O que começou como uma massa localizada, rapidamente se transformou em uma batalha silenciosa e desesperadora. Seguindo seu padrão de orgulho, ele proibiu terminantemente que a notícia vazasse para a imprensa. Ele não queria que ninguém soubesse. Não me deixava falar para ninguém, confessou Sônia. O homem que enfrentava bandidos na tela não aceitava ser visto como uma vítima da própria biologia. O tratamento foi um calvário vivido no escuro. Wagner se submeteu à retirada do rim, mas a doença não deu trégua e evoluiu para um quadro de metástase. A rotina de exames e consultas era uma operação de guerra. Para evitar ser reconhecido em hospitais, Sônia era quem comparecia às reuniões médicas no lugar dele. Ela carregava os laudos, discutia as dosagens e filtrava as notícias mais cruéis antes de levá-las para casa. O apresentador só entrava em clínica sob forte esquema de discrição e apenas quando o sofrimento físico tornava-se insuportável, mantendo a fachada de saúde para garantir sua reeleição na Alerj. A medicação pesada trouxe efeitos colaterais que testaram a sanidade de todos ao redor. Um dos fármacos utilizados para conter o avanço do câncer afetou profundamente o estado emocional de Wagner. O homem explosivo e confiante deu lugar a uma figura abatida, insegura e assombrada por pensamentos negativos. Sônia relatou que nesse período sombrio, ele começou a escrever cartas de despedida, organizando seus pensamentos e tentando preparar a família para o inevitável. Eram documentos íntimos que mostravam a fragilidade de alguém que poucas horas depois colocava o terno e gritava "escuridão" diante das câmeras. A luta contra a doença foi agravada por problemas vasculares e infecções recorrentes. Mesmo com a saúde por um fio, Wagner insistia em manter sua agenda política e televisiva. Ele acreditava que, se parasse, a morte chegaria mais rápido. Sônia tornou-se então uma espécie de guardiã da dignidade de Wagner. Ela escondia os medicamentos, disfarçava os sinais de cansaço dele nas redes sociais e sustentava a narrativa de que tudo estava sob controle. Era um equilíbrio precário entre a lealdade ao marido e a angústia de ver o homem que amava se apagar dia após dia em nome de uma imagem pública. O custo emocional de sustentar essa mentira por quase uma década foi devastador para o casal. Eles viviam em um estado de alerta constante, temendo que qualquer fofoca de bastidor pudesse destruir o império de autoridade que Wagner construiu. O documento médico era a prova de que o herói era humano, mas para ele, essa prova era uma sentença de morte social. Diante de tanta pressão, uma pergunta pairava sobre a casa da família Montes. Até onde vai a lealdade de uma esposa que aceita carregar sozinha o peso de um diagnóstico mortal para satisfazer o ego e a carreira do marido?
A tensão de viver sobre um segredo mortal transformou a residência de Sônia Lima em um ambiente de exaustão silenciosa. Em seus relatos mais recentes, a atriz denunciou o peso físico e mental de ser a única coluna de sustentação de um homem que se recusava a parar. Enquanto o Brasil o via como deputado federal eleito com votação expressiva em 2018, nos bastidores, Wagner Montes já não conseguia realizar tarefas básicas sem auxílio. Sônia chegou a pausar convites profissionais e projetos pessoais, desaparecendo das telas para se tornar uma enfermeira em tempo integral, vigiando cada respiração do marido durante as madrugadas. O impacto dessa dedicação exclusiva gerou um isolamento que muitos interpretaram como arrogância ou fim de carreira, mas era puro instinto de proteção. A denúncia velada de Sônia sobre esses anos de recolhimento revela que a doença não afetava apenas o corpo de Wagner, mas drenava a energia vital de toda a família. O apresentador, em seu leito de dor, tornava-se cada vez mais dependente, e a necessidade de esconder essa dependência criou uma bolha de solidão. Eles não podiam receber amigos íntimos com frequência, temendo que o estado real de Wagner vazasse para colunas de fofoca. Nesse período, a saúde vascular de Wagner atingiu um ponto crítico. A diabetes e as complicações da amputação antiga começaram a gerar feridas de difícil cicatrização, exigindo curativos complexos que Sônia aprendeu a fazer para evitar idas frequentes ao pronto-socorro. A denúncia que emerge hoje é de uma mulher que abriu mão da própria identidade para manter o brilho do companheiro. Eu sou uma esposa que amava o meu marido. Fiz o que precisava ser feito e faria de novo, afirmou ela, embora admita que o desgaste emocional a deixou à beira de um colapso em diversos momentos. A situação financeira também exigia atenção, já que os tratamentos para metástase e as próteses de alta tecnologia demandavam altos investimentos. Mesmo com o salário de parlamentar e apresentador, a logística para manter o sigilo absoluto encarecia cada procedimento. Wagner exigia atendimentos domiciliares e transportes discretos, tudo para evitar que o leão da TV fosse visto fragilizado em uma maca de hospital. A denúncia da realidade por trás das cortinas mostra que o poder e a fama não foram suficientes para trazer paz, apenas para comprar um silêncio caro e doloroso. A pergunta que fica após esse mergulho nos anos de recolhimento é até que ponto a proteção de uma imagem pública justifica o apagamento de quem cuida. Sônia carregou o peso de uma denúncia que nunca pôde fazer enquanto o marido era vivo, a de que o sistema de celebridades não permite que ídolos envelheçam ou adoeçam. O que aconteceria se o público soubesse que o homem que pedia justiça nas ruas não conseguia mais caminhar sozinho no próprio jardim? A verdade estava prestes a cobrar seu preço final. O colapso final começou em novembro de 2018, quando a resistência de Wagner Montes atingiu o limite biológico. Enquanto voava de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, o apresentador sofreu um infarto fulminante em pleno voo. O susto foi a primeira rachadura pública na armadura de ferro que ele sustentou por décadas. Ele foi transferido às pressas para o Hospital Barra d'Or, onde a equipe médica descobriu que o quadro era muito mais grave do que um problema cardíaco. O câncer e as infecções urinárias recorrentes haviam fragilizado seu sistema imunológico de forma irreversível. A consequência de anos ignorando o repouso médico manifestou-se em uma internação que duraria meses. Durante esse período, Sônia Lima viveu seu momento mais sombrio, equilibrando a esperança de uma recuperação milagrosa com a realidade dos laudos que apontavam falência múltipla de órgãos. O choque séptico e a sepse abdominal foram as consequências diretas de uma infecção que o corpo, exausto por quase 10 anos de luta contra o câncer, não conseguia mais combater. A imagem do apresentador vigoroso foi substituída pelo silêncio dos aparelhos da UTI. No dia 26 de janeiro de 2019, o Brasil parou com a notícia. Wagner Montes havia morrido, aos 64 anos. A consequência imediata foi uma onda de comoção nacional que arrastou milhares de fãs para a Alerj, onde o corpo foi velado. Mas para Sônia, a verdadeira consequência foi o vazio ensurdecedor da casa que, por anos, funcionou como um hospital clandestino. O pacto de silêncio agora não tinha mais um mestre, e a viúva viu-se diante do desafio de gerenciar o legado de um homem que morreu tentando ser imortal na memória do povo. A partida de Wagner também trouxe consequências sucessórias e profissionais.
Seu filho, Wagner Montes Filho, decidiu seguir os passos do pai na comunicação, assumindo o Balanço Geral Manhã RJ na Record pouco tempo depois, carregando a responsabilidade de honrar um sobrenome que era sinônimo de audiência. Já Diego Montes manteve-se no caminho artístico, mas ambos tiveram que lidar com a exposição de uma dor que até então era estritamente privada. A família, antes blindada, agora estava sob o microescrutínio de uma audiência sedenta por detalhes sobre os últimos dias do ídolo. A maior consequência para Sônia, no entanto, foi enfrentar o julgamento público por tentar respirar após o luto. Quando a poeira baixou, a sociedade que o aplaudia começou a cobrar dela uma postura de viúva eterna. O peso de ter sido a guardiã dos segredos de Wagner tornou-se um fardo que ela precisaria decidir se continuaria carregando ou se finalmente romperia para buscar a própria cura. Como reconstruir uma vida quando sua identidade foi, por 30 anos, ser a sombra protetora de um gigante? O luto de Sônia Lima foi interrompido por um tribunal digital implacável. Semanas após a cremação de Wagner Montes, uma foto da atriz sorrindo na Disney ao lado do filho Diego viralizou e gerou uma onda de ódio sem precedentes. Internautas a acusaram de falta de amor e de comemorar a liberdade após a morte do marido. A reação pública ignorava que aquele sorriso era um pedido do filho para aliviar meses de agonia hospitalar. O Brasil exigia uma viúva em luto perpétuo, sem saber que ela já estava se despedindo de Wagner em silêncio há quase 10 anos. A crueldade dos comentários atingiu o ápice quando começaram as especulações sobre a herança e o futuro da família. Sônia foi obrigada a vir a público para defender sua honra, revelando lampejos do que viveu no isolamento. A reação de amigos e colegas de emissora foi dividida. Enquanto alguns a apoiavam, outros mantinham um silêncio cauteloso, temendo que a revelação da fragilidade de Wagner manchasse a memória do eterno guerreiro. A imagem de Sônia como a jurada elegante do SBT foi substituída pela de uma mulher resiliente que precisava gritar para ser ouvida. No meio artístico, a reação à morte de Wagner consolidou seu status de lenda. Silvio Santos e a diretoria do SBT enviaram coroas de flores e notas de pesar, reconhecendo sua importância histórica. Mas o contraste era evidente. Enquanto o público celebrava o mito, a família lidava com os destroços emocionais de uma vida pautada pelo sigilo. Sônia sentiu na pele que a mesma audiência que idolatrava o marido era capaz de apedrejar a esposa que dedicou a vida a cuidar dele. Como lidar com o amor do povo por um homem que você ajudou a manter de pé, enquanto esse mesmo povo te ataca? Essa fase de ataques forçou Sônia a um novo recolhimento, desta vez para processar a própria dor sem a interferência externa. Ela percebeu que a reação pública era baseada em uma mentira que ela mesma ajudou a sustentar, a de que a vida deles era perfeita. Ao começar a quebrar o silêncio em podcasts e entrevistas, ela desafiou a narrativa oficial. A reação dos fãs começou a mudar de julgamento para empatia, à medida que os detalhes das madrugadas de cuidados e das internações secretas vinham à tona. O debate gerado nas redes sociais trouxe uma questão polêmica. Por que a sociedade brasileira não permite que mulheres famosas reconstruam suas vidas após a perda de parceiros icônicos? Sônia Lima tornou-se o rosto dessa luta contra o preconceito. Ela provou que o luto não é uma linha reta e a alegria não apaga o passado. Seria o julgamento do público o preço final a pagar por ter guardado um segredo de Estado por tanto tempo? Hoje, aos 66 anos, Sônia Lima vive uma fase de reconstrução que muitos consideravam impossível. Em 2021, 2 anos após a despedida de Wagner, ela assumiu publicamente o namoro com o empresário Flávio Antunes. A notícia foi um divisor de águas. Enquanto os críticos de plantão voltaram a atacar, uma nova rede de apoio surgiu, celebrando a coragem da atriz em buscar a felicidade. Em agosto de 2024, ela comemorou 4 anos de união, destacando que Flávio foi essencial para tirá-la de um estado de tristeza profunda e reclusão absoluta. Profissionalmente, a retomada também foi estratégica. Sônia retornou ao SBT, a casa que a projetou, como jurada do quadro 10 ou 1000 no programa do Ratinho. Esse retorno não foi apenas financeiro, foi um resgate da sua autoestima e da sua identidade como comunicadora, independente da sombra do marido. Além da TV, ela se tornou uma voz influente no universo digital,
participando de podcasts onde discute abertamente o luto e a importância da saúde mental, quebrando o tabu sobre as viúvas da fama que se permitem recomeçar. Recentemente, em entrevistas impactantes à Record TV, Sônia trouxe atualizações que mudaram a percepção sobre os últimos dias de Wagner. Ela revelou detalhes sobre as cartas de despedida que ele escreveu e como a metástase alterou não apenas o físico, mas o psicológico do apresentador. Essas revelações serviram para humanizar a memória de Wagner, tirando-o do pedestal de super-homem e colocando-o como um ser humano que sofreu e amou profundamente. A transparência atual de Sônia é sua maior ferramenta de cura. Outra atualização importante envolve o legado dos filhos. Wagner Montes Filho consolidou-se na Band Rio, mantendo vivo o estilo combativo do pai, enquanto Diego Montes brilha nos palcos de teatro musical, como na produção de Mamma Mia. A família conseguiu transformar a dor em combustível profissional, provando que a base estruturada por Sônia nos anos de crise foi sólida o suficiente para suportar a queda do patriarca. Eles não são mais apenas os filhos do apresentador, mas talentos com brilho próprio. Atualmente, Sônia planeja lançar seu próprio podcast, focado em histórias de superação e bastidores da TV. Ela não esconde mais as cicatrizes, ela as exibe como medalhas de uma guerra que ela venceu em silêncio. A pergunta que move seus seguidores hoje é: após décadas vivendo para proteger um mito, o que Sônia Lima ainda tem a revelar sobre os segredos que Silvio Santos e Wagner Montes levaram para o túmulo? A verdade final que Sônia Lima decidiu libertar após 7 anos é que Wagner Montes não foi apenas uma vítima da doença, mas um prisioneiro da própria lenda. Ele escolheu morrer como o guerreiro, preferindo o isolamento do hospital à piedade do público. A revelação de que o apresentador enfrentou um câncer agressivo por uma década enquanto comandava o programa líder de audiência redefine o conceito de resiliência na TV brasileira. Não era apenas sobre manter um emprego, era sobre manter viva a esperança de milhões de brasileiros que viam nele uma força que, na realidade, estava se esvaindo dia após dia nos braços de sua esposa. O pacto de silêncio, embora doloroso e criticado por muitos, foi o último ato de amor de Sônia. Ela compreendeu que, para Wagner, a imagem de homem inabalável era sua razão de existir. Revelar sua fragilidade seria matá-lo antes mesmo do coração parar. Hoje, as cartas de despedida e os relatos de madrugadas em claro mostram que o verdadeiro Wagner Montes era muito mais do que o personagem dos bordões. Ele era um homem assombrado pelo medo da insignificância, que encontrou no silêncio de Sônia o único lugar seguro para ser humano, chorar e admitir que o fim estava próximo. O legado que fica não é apenas o dos recordes de audiência ou das votações históricas na política. É o legado de uma família que sobreviveu ao escrutínio de Silvio Santos, às ameaças de morte e à exposição brutal da fama. Wagner Montes Filho e Diego Montes carregam hoje a herança de um pai que os ensinou a lutar, mas foi na força silenciosa da mãe que eles aprenderam a curar. A verdade final é que por trás de todo o grande mito da comunicação existe uma estrutura invisível de sacrifício que o público raramente se dispõe a agradecer ou entender. A trajetória de Sônia após 2019 é um manifesto de liberdade. Ao assumir um novo amor e voltar aos palcos, ela prova que honrar a memória de quem partiu não significa anular a própria existência. Ela quebrou o silêncio não para destruir a imagem de Wagner, mas para completá-la. O apresentador não era de ferro, ele era de carne, osso e muita dor. E foi justamente isso que o tornou extraordinário. A transparência de Sônia hoje serve como um guia para milhares de pessoas que enfrentam um luto sob o peso do julgamento alheio. Encerrar este capítulo da história brasileira exige que olhemos para Wagner Montes com uma nova lente. Ele não escondeu a doença por falta de confiança no público, mas por um excesso de respeito ao papel que ocupava na vida de seus seguidores. A verdade, por mais dura que seja, é libertadora. O grito de escuridão que ele tanto usava finalmente deu lugar à luz dos fatos.
Será que no fim das contas, o maior segredo de Wagner Montes não era a sua doença, mas a descoberta de que ele só foi gigante porque teve ao lado alguém capaz de carregar o mundo por ele? A história de Wagner Montes e Sônia Lima nos ensina que o brilho da fama muitas vezes esconde sombras que o público não está preparado para ver. Wagner partiu como um herói, mas deixou para Sônia a missão mais difícil, a de humanizar sua memória sem apagar seu brilho. Hoje, ela segue em frente, provando que é possível amar o passado e abraçar o futuro com a mesma intensidade. O silêncio foi rompido, e o que sobrou foi a admiração por um casal que, entre erros e acertos, viveu uma das histórias mais intensas da nossa televisão. E agora, a pergunta é para você: o que mais te impactou nesta investigação? A força de Sônia para esconder a doença por 10 anos ou a determinação de Wagner em trabalhar até o fim? Comenta aqui embaixo, diga de qual cidade você acompanhou este documentário. Não se esqueça de se inscrever no canal Vidas por Trás da Fama, deixar seu like e ativar as notificações. Vou deixar outro vídeo aqui na tela com histórias de casais que marcaram época. Eu sou o seu narrador investigativo e nos vemos no próximo Grande Mistério. Até logo!